30 milhões de euros para pagar no Caio Jorge, que seria uma transação local, uma transferência local, por que ele não teria 30 milhões para pagar numa transferência internacional? Cara, eu só acho que é um risco muito grande você começar a supervalorizar, superinflacionar todo o mercado, porque eu, sinceramente, não vejo no Caio Jorge um atleta de 30 milhões de euros. Eu acho que é um valor muito alto para um atleta que está aqui no mercado nacional. Eu acho que se você fizesse uma contratação de um jogador que esteja lá na Europa por 30 milhões de euros, eu acho que seria muito mais justo dentro daquilo que o atleta consegue, mesmo sendo brasileiro, mas saindo do mercado nacional para a Europa, porque você, de certa forma, despertou o interesse de um clube grande, digamos assim, lá do velho continente. Mas não é o caso do Caio Jorge, por exemplo. Então eu acho que é um pouco arriscado você começar a subir demais esse sarrafo para tentar potencializar o mercado e fragilizar alguns dos seus adversários. Porque a partir do momento que você inflaciona um ativo de um mercado que é local, imagino que você não vai ter que desembolsar para trazer um atleta lá da Europa. Então eu acho que é um pouco arriscado, mesmo para o próprio Flamengo, se comparado com outros clubes grandes também lá da Europa, porque você acaba também tendo uma certa disparidade entre uma equipe e outra. Por isso que eu acho que o Flamengo, quando trouxe o José Boto para cá, existia uma expectativa muito grande em torno do nome do diretor esportivo pelo know-how que ele tinha de mercado. E até aqui a gente só teve jogadores contratados que a torcida, de certa forma, conhecia. O único nome realmente diferente de tudo aquilo que a gente viu até aqui com o José Boto à frente do departamento de futebol era o tal do Mike Johnston, o irlandês, que era uma contratação feita através do departamento de scout, mas que a torcida, naquele primeiro momento, não queria ver com a camisa rubro-negra por se tratar da janela talvez mais agressiva que o Flamengo deveria ter para a temporada de 2025. E eu acho que o Boto vai muito em bolas de segurança e em nome de jogadores que já são consagrados no mercado internacional. Então, não vejo muita diferença do que o José Boto tem feito no Flamengo com relação a outros executivos também do mundo da bola que atuam aqui no Brasil. A única diferença é que realmente ele tem muito mais dinheiro para poder trabalhar e contratar jogadores, mas não tem até aqui uma diferença tão grande em relação aos outros que também exercem essa função assim como ele. Tanto é que o Vitão está chegando e eu sinceramente achava que o Flamengo pudesse fazer aí uma contratação de um outro nome para a zaga. E o Vitão, como eu já falava aqui, antes mesmo da gente chegar aqui a S1 Live, né, Júlio? É a bola de segurança do José Boto, porque já trabalhou com ele no Shakhtar Donetsk. Agora, não é possível que o Flamengo, com o dinheiro que tem à disposição em caixa, não consiga fazer uma contratação de um outro nome que possa ter aí até mesmo muito mais mercado para uma futura venda, porque é um atleta que tem a idade média que o Flamengo procura no mercado, mas é um jogador que já bateu e voltou. Já bateu e voltou. Já foi para a Europa, para a Ucrânia e voltou para o Brasil. E não conseguiu nada com a camisa do Internacional de mercado. E agora com o Flamengo, é claro que existe a possibilidade de um ano muito bom do Vitão e tudo mais para ser negociado, mas eu acho muito difícil o Flamengo conseguir aí valores que possam pelo menos diminuir essa operação toda que foi construída para trazer esse jogador. E aí, Seleto, o Flamengo forte no mercado, 30 milhões, muita gente questionando 30, estava até tentando ver uma situação aqui. O Renan em off falou que o Dembélé custou 50 milhões de euros, né? A gente está falando de 30, a gente tá falando de 30 milhões de euros do Caio Jorge. O Caio Jorge que só veio para o Cruzeiro porque teve uma lesão muito séria na Juventus, né? O Cruzeiro pagou 4,5 milhões de euros junto à Juventus de Turim. E aí ele, obviamente, com o futebol, com a sua qualidade, enfim, ele foi lá e evoluiu, né? Eu queria te perguntar sobre essas cifras, cara. Você falou sobre inflacionar. Até que ponto isso pode ser prejudicial a B, a C, ou até mesmo um recado que o Flamengo está dando ao mercado. Falou, olha, a gente está pagando porque a gente pode. A gente está inflacionando porque a gente pode inflacionar. E se isso também não é perigoso, né? Enfim, é um assunto um tanto quanto delicado, polêmico, tem vários pontos de vista, perdão, e queria que você falasse sobre isso, porque
essa contratação ou não, ela, na minha opinião, eu quero a sua, depois o Renan pode também completar, ela está dando um recado para o futebol brasileiro. Porque ela pode se concretizar ou não, vai depender das partes. Mas a partir do momento que o Flamengo oferece 30 milhões de euros para o Caio Jorge, mais o Everton Cebolinha, que o Flamengo precifica em torno de 7 a 8 milhões de euros, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 26, nós estamos falando da totalidade de uma operação de 38 milhões de euros. Dentro da nossa realidade real, euro, ela ganha mais proporções ainda. Porque para eles são 38 milhões de papel. Para nós é 38 vezes 6. Sim. Essa que é a grande realidade. Papel por papel é diferente. Então eu queria que você falasse sobre essa visão macro, sobre essa oferta / proposta, independentemente do desfecho, se for positivo ou não. Essa resposta, esse recado que o Flamengo dá ao mercado da bola. Olha, é uma questão de fato delicada de se falar, porque assim, primeiro, o dinheiro não é meu, né? O dinheiro é do Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, o próprio presidente Ubap diz que tem R$1 bilhão para investir. Quando ele fala isso, ele já dá um recado para que pode inflacionar o próprio mercado e que pode ser um tiro no próprio pé. Porque se você está oferecendo 30 milhões de euros para contratar o Caio Jorge, outras equipes vão querer a mesma coisa para negociar os seus principais jogadores. Sejam equipes do futebol brasileiro ou sejam equipes do futebol da Europa. Por exemplo, para contratar o John Arias, então, o Flamengo gastaria quanto para contratar o John Arias? Certamente 20 milhões. Então, mas certamente o Wolverhampton vai pensar, pô, mas se o Flamengo tem 30 milhões de euros para pagar no Caio Jorge, que seria uma transação local, uma transferência local, por que ele não teria 30 milhões para pagar numa transferência internacional, né? Então, é esse tipo de coisa que pode ser um tiro no pé do próprio Flamengo. E o Flamengo vai ter que analisar se vale a pena gastar tudo isso na contratação de um jogador como o Caio Jorge, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É verdade, né? Eu acho que o Caio Jorge, por exemplo, é no mesmo nível do Yuri Alberto, centroavante do Corinthians, certo? Eu acho que ele é no mesmo nível. Não acho o Caio Jorge assim um super centroavante, acho ele um bom centroavante, mas acho o Pedro melhor do que o Caio Jorge. Então, o Caio Jorge vai ser titular do Flamengo? O Flamengo tá investindo essa grana toda para trazer um titular? Ou vai ser um cara que vai ficar no banco do Pedro? Vai gastar tudo isso de dinheiro para trazer um cara para o banco do Pedro? Eu já acho que o Flamengo gastou muito dinheiro para contratar o Vitão. Né? Muito dinheiro. O que foi? Mais de 10 milhões de euros? 10,7 milhões de euros, foram 5,5 milhões de euros pagos de forma à vista. Aliás, o Flamengo tem 10 dias para pagar o Internacional. 5,5 milhões de euros e, obviamente, o perdão da dívida referente ao volante Thiago Maia. O Flamengo entendeu que poderia receber esse dinheiro a dar de vista, e aí nesse formato é como se o Inter tivesse pago o Flamengo à vista. Então, o valor total que saiu aos cofres do Flamengo foi 5,5, mas o Vitão custou 10,7 milhões, seria? Pois é, eu acho que é muito dinheiro. 8 milhões, não foi? Como? O Ortiz valeu quanto? 8 milhões? 8 milhões e meio. 8 milhões e meio. Então não é melhor do que o Ortiz, né, Serito? Não, de jeito nenhum. Então o Flamengo acho que tem que analisar o custo-benefício, que tem dinheiro, a gente sabe que tem, mas não é porque tem dinheiro que tem que ficar gastando assim, jogando o dinheiro no mercado sem um critério mais apurado. Vai ser, eu acho que o Flamengo tem que pensar exatamente o seguinte: esse cara vai ser titular do meu time? Esse cara vai dar um ganho técnico para o meu time? O Flamengo vai ter um salto, o time vai ter um salto de qualidade com a contratação desse jogador? Se a resposta for sim, aí vale a pena o investimento. Se a resposta for não, tem que pensar duas vezes. E tem que também usar um pouco da criatividade em cima do que disse o Renan, para deixar de ser um pouco previsível e olha para o mercado sul-americano. Será que no mercado sul-americano não tem jogadores com potencial de vir para o Flamengo
e dar um resultado maior, olha para o mercado europeu, trazer jogadores do mercado europeu, embora o Flamengo tenha dinheiro para isso, é mais difícil, porque nem sempre você consegue convencer os jogadores a virem para o futebol brasileiro, fica mais difícil. Mas, de qualquer maneira, os números que estão sendo mencionados são números que assustam. E eu acho que o Cruzeiro tá trucando, entendeu? O Cruzeiro tá na dele. Tá o seguinte, então eles querem comprar? Estão com todo esse dinheiro? O Cruzeiro não tá precisando de dinheiro hoje, então vai ter que pagar 50 milhões de euros. Se o Flamengo chegar nessas cifras, o Flamengo leva o jogador, porque aí não tem o que fazer. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior Clube de Vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.